esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. Eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. Neste episódio, nosso parceiro de bancada é o engenheiro civil e ambiental Luiz Fernando Pereira Diniz. Bem-vindo ao Painelcast. Olá, obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Faço parte aí da associação da IARP Jovem também, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. E nossa convidada hoje é a Tatiane Brioli. Ela é engenheira química e desde o início da carreira trabalha em setores de gestão. Hoje ela é gerente regional do CREA, São Paulo. É uma posição de muita relevância e responsabilidade, não é mesmo, Tati? É verdade. Obrigada aí pelo convite de estar participando do Painelcast. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o conselho do nosso grande conselho. Nosso grande conselho dos engenheiros. Que legal, seja bem-vindo. Vamos desmistificar alguns assuntos. Vamos sim, por favor. Então já vamos começar. Qual que é a diferença entre CREA, CONFEA, Conselho, CONFEA e Mútua? Isso é um sistema, né? A gente tem um sistema, ele se chama Sistema CREA CONFEA Mútua. Né? O CONFEA, ele é federal, então é o Conselho Federal. O CREA são os regionais, que a gente tem por estado, né? Nós somos separados por estado. E a gente tem a Mútua, que é a nossa caixa de assistência. Né? Que também é por estado. Ela é estadual, isso. E a gente tem a Mútua Federal, que fica junto com o CONFEA, e cada estado tem a sua mútua estadual. Né? Então, esse é o sistema, né? O sistema CREA CONFEA Mútua, certo? Perfeito. Tati, deixa eu te perguntar, é a primeira vez que as mulheres estão em posição de liderança no CREA ou já tivemos várias vezes? Então, a gente tem tido grandes movimentações e mudanças no Conselho após a chegada do Vinícius, né, que é o nosso presidente hoje. Ele está há 6 anos no Conselho. E a gente vem crescendo o número de mulheres no sistema, né? Veja o meu exemplo, né? Nós somos 12 regionais, sendo que temos 2 mulheres, né? Então, na minha regional é a primeira vez que a gente tem uma mulher. Então, são algumas quebras de paradigmas, né? E muito puxado pelo nosso presidente. Hoje, se a gente olha para o corpo colaborativo dele, a gente vê um montão de mulher. Né? Então, assim, a gente tem mudado essa concepção. Sim, é interessante. Ano passado tivemos, né, uma palestra do CREA sobre a campanha de assédio que teve na IARP, e o pessoal do CREA também veio fazer parte da campanha, e tivemos a apresentação mostrando quantas mulheres estão presentes no CREA, o tanto que quantas saem também do CREA em determinada idade. Então, é interessante a gente ter a noção de que na profissão, né, que as profissões que o CREA abrange, tem bastante mulher entrando, tem também bastante mulher saindo, mas cada vez crescendo mais, né? Então, é interessante, eu digo isso porque eu sou diretora da IARP Mulher, e é a segunda diretoria que fala? É a segundo mandato? Segundo mandato que tem diretoria da mulher. Antigamente também não tinha. Olha só. Então é um realizado, né? Uma vitória nossa. É uma vitória nossa. Isso é referente à nossa associação, exatamente. E a gente, quando olha para órgão público, a gente está falando de associação, a hora que você olha para órgão público, de engenharia ainda, né? Que a gente sabe, desde lá da nossa classe de aula lá na faculdade, a gente olhava para todos os lados, era só homem. Sim. Né? Então, a gente hoje olha um número, não é expressivo ainda, a gente tem uma grande lacuna, né? A ser preenchida. Porém, a gente está conquistando o nosso lugar, né? Então, mas aí eu vou fazer uma perguntinha. Você acha que essa lacuna qual o motivo dela? Eu acho, às vezes, não é... Aí o pessoal pode interpretar como um preconceito. Mas, por exemplo, mulher normalmente é muito mais sensível. Eu acho, tá? Posso estar enganado, eu não sou mulher. Não acho, não estou denigrindo e falando como se fosse uma coisa de sensibilidade fraca. Não, é mais sensível, percebe coisas mais fácil e tem uma facilidade melhor de lidar com pessoas. Sim. Então, se você for pegar a parte de medicina, enfermagem, você tem mais mulheres porque tem que lidar com pessoas. Engenharia é um negócio mais isolado, cálculo, mais lógica. Será que não tem um pouco a ver também com o nosso sistema? Eu acho humano? que
Não, acho que não. Acho que a capacidade da mulher, tanto na parte racional, né? Enfim, quanto da parte sensitiva, ela é a mesma do que um homem. Obviamente, a gente tem alguns, igual você falou, a gente é mais sensitiva, então a gente tem algumas coisas um pouco mais apuradas. Mas eu acho que a questão mesmo dessas lacunas é porque a mulher, ela tem uma parte externa ao trabalho, né? A gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem todo um segundo turno, um terceiro turno fora do mercado de trabalho, que a gente tem que dar conta, né? Então, eu acho que é isso. A gente estava falando com uma aluna de uma faculdade para saber se dentro da faculdade tinha alguma coisa de programa mulher, né? Para ajudá-los, não tem, entendeu? Então, assim, o programa mulher da associação faz quantos anos que existe? 2. Esse é o terceiro. E a Terceiro ano. E a associação faz quantos anos que ela existe? 75. Você entendeu? Então, assim, Sabe de cor. a gente tá tudo atrasado, né? Então, a gente tá caminhando. Eu não vejo problema na lacuna. Não vejo problema na lacuna, né? Não, mas então, eu não acho... Importante é trabalhar O ela, problema é trabalhar ela, né? Na verdade, a solução é trabalhar essa lacuna, Sim, né? não, mas é o que você falou, ó, a gente tem o terceiro turno e tudo, mas você continua tendo o terceiro turno, sendo engenheira, sendo enfermeira, sendo qualquer profissão. Sim. Então, às vezes, eu acho que existe uma procura desproporcional que vai além desse incentivo e tudo mais. Eu acho que é uma coisa mais Eu acho que é sensitiva, uma mais coisa coisa de que- se identificar. Eu vejo por mim, né? Escolhi a faculdade de engenharia civil. Todo mundo até hoje fala: o que você é? Arquiteta? Eu não, gente. Sou engenheira. Engenheira? Nossa, Então, você vê no olhar da pessoa a diferença quando você fala que eu, Fabiola, vejo no olhar das pessoas sendo engenheira. Engenheira, porque o pessoal sempre espera que vá para as áreas mais sensíveis, né? Que igual o Bruno falou. Só que eu acho que é um pensamento ancestral que traz construção antiga da isso. ideia de que faz E o não homem, tem que mais faz a isso, mulher, né? gente. Antigamente, talvez, você poderia... Ainda tem, né? Preconceito em obra, alguma coisa assim, que a gente tá tentando acabar com isso. Antigamente deveria ser muito mais pesado. Então, deve ser por isso que as mulheres talvez não procurassem essas áreas. Mas hoje a gente tá conseguindo lidar mais adequadamente, né? Legal. Desculpa, fui eu que mudei do assunto. Vamos voltar para o porquê nós temos a Tati aqui. Luiz, você quer tocar o... Não, me ocorreu, a gente falou de conselho, CREA, né, essas várias esferas, assim, talvez ajudar a gente a diferenciar um pouquinho o que é cada coisa, o que eu falo Confea, não sei se é Confea ou Confia, né? O que o Confea faz, o que o CREA faz, tem como a gente separar esse embaralhado, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, imagina. Na verdade, você entenda como uma hierarquia, digamos assim, Uhum. certo? Então, o Confia, ele dita o nosso passo, a forma que a gente vai trabalhar. Obviamente, a gente tem uma lei, embasado numa lei, Uhum. né? O CREA, ele nasceu de uma lei de 66, assinada por Getúlio Vargas. Uhum. E o Confia, ele emite os padrões operacionais embasados nessas leis, Uhum. certo? Então, ele vai ditar a forma que a gente vai trabalhar. Uhum. Para que... Você imagina se cada CREA trabalhasse de uma forma. Entendi. Não dá, tem que ter uma hierarquia Uhum. A nível acima nacional, que para deve- organizar embaixo, Uhum. certo? Então, essa é a grande diferença, né? Uhum. A gente tem a diferença, que talvez, de repente, é a que mais gera dúvidas, é assim, ó. Qual é a diferença entre associação, Uhum. CREA e sindicato, Essa era a próxima. né? Bruno já tava com essa Porque o pergunta na sistema ponta da CREA, língua. Confia e Mútua é o sistema CREA tudo é a mesma acontecendo, coisa. né? Tem Sim. uma lei que rege a gente Uhum. e a gente desdobra em padronizações da forma de trabalhar, Uhum. né? E para cobrar. Por que o CREA existe hoje? É uma boa pergunta. Para fiscalizar e para ajudar. Mas eu acho que tem que ser mais que fiscalização, né? É que a gente acredita, o CREA só tá para fiscalizar. E o que mais? Assim,
Aí eu tenho 2 pontos nessa questão. O CREA, então, realmente, ele nasceu para a fiscalização do nosso exercício profissional, para que cada atividade técnica que a gente tenha na rua acontecendo, precisa ter um profissional habilitado para aquilo. Para que isso? Porque a gente quer? Não, para a segurança da sociedade, ora. Né? A gente precisa ter um engenheiro construindo uma casa, a gente não pode ter um farmacêutico construindo uma casa, um leigo, entendeu? Então, da mesma forma, eu levo para dentro das empresas, né? Empresas de atividades técnicas, precisa ter um engenheiro responsável por tudo aquilo, né? Que estudou lá seus 5 anos, que hoje faz cursos de capacitações. Então, assim, o CREA existe para isso, né? Fiscalizar, mas, obviamente, o CREA, ele também tem alguns braços, né? Que é o que você falou, né? A gente fomenta também a capacitação técnica, né? O CREA hoje é o maior conselho profissional da América Latina, né? Então, assim, ele é um conselho robusto e ele consegue fomentar, daí por intermédio das associações, a capacitação do profissional, né? Então, todo esse é o nosso sistema. A diferença entre o sindicato, a associação e o CREA é o fiscalizador, órgão fiscalizador da nossa profissão. A associação é um grupo de profissionais, né, que se unem em prol da capacitação, em prol de um networking, e o sindicato é em prol de uma melhoria no ambiente de trabalho, né, enfim. Então, é totalmente diferente, né? A gente é uma autarquia, né? A associação e o sindicato é um grupo de pessoas, né? Então... Entendi. E aproveitando, você comentou da capacitação, né? Hoje eu já percebi que o CREA tem mudado um pouco. Ele está com algumas áreas acadêmicas, online. Você pode falar um pouco mais sobre? O CREA, ele tem mudado um pouco, não. Ele tem mudado muito, né? Então, ele tem investido muito na questão da inovação, de trazer inovação para dentro do conselho, né? Então, a gente gosta muito de falar que a gente tem o CREA Capacita. A gente tem ferramentas hoje rodando muito bem que fazem com que chegue essa capacitação profissional. Então, o CREA Capacita, por exemplo, é uma plataforma online ou presencial, onde você tem cursos, palestras extremamente que está no cotidiano do profissional. Eu vi algumas esses dias, Power BI, umas coisas muito legais. Power BI, Reurb, a gente tem cidades inteligentes. Então, são assuntos que estão aí no nosso dia a dia, que se a gente entrar no canal, a gente consegue ter esse retorno da capacitação. E aí tem uns parceiros, tem o Nesp, enfim, tem alguns parceiros para se tornar uma capacitação robusta, né? Não qualquer coisa, né? Então, é um conteúdo de muita qualidade que a gente está aí há um bom tempo disponibilizando profissional. A IARP mesmo, ano passado, a gente utilizou dessa parceria com o CREA no curso de saneamento, políticas e saneamento... Cidades inteligentes, não é? Espera que eu vou colar aqui, que eu tenho o grupo do WhatsApp ainda do curso. Então, enquanto você procura... Tatiana, deixa eu te perguntar. Como é que começou a tua história com o CREA, com o Conselho? Quando que você começou? Por quê? Então, eu tenho sou engenheira química, tenho 12 anos de profissão de frigorífico. Então, eu vim da área de frigorífico, de empresa privada. E aí, acabei saindo um pouco do mercado de trabalho para dar uma organizada na minha casa e coisa e tal, e filho, e confusão. E aí, eu fui procurar a Associação dos Engenheiros. Na verdade, era um colega do meu marido, ele se chamou para fazer um trabalho lá. Eu acabei gostando do negócio e fiquei na associação. Então, eu era gestora de eventos da associação, lá de Barretos, né? E aí, enfim, fui me envolvendo. A associação, ela tem muito... é muito conectada com o conselho, e aí me fizeram a proposta, né, num cargo comissionado da chefia de Barretos. Fiquei 2 anos na chefia de Barretos, né, chefia de administração e fiscalização da região de Barretos, e agora, faz um mês, que eu assumi a gerência, né, que compreende Franca, Ribeirão e Barretos. Isso. Legal.
Achei o nome do curso. É Políticas Ambientais e o Novo Marco Regulatório Sustentável, por causa da mudança que vai ter até 2030, né? Então, a IARP promoveu esse curso com parceria com o CREA. Exato. Então, além do CREA Capacita, o CREA Capacita, ele é do CREA de São Paulo, né? Uhum. Eles que... E, além disso, de toda a programação que a gente tem vindo de São Paulo, a gente tem os braços das associações, né? Então, o CREA, ele repassa uma verba para as associações, para que a associação possa direcionar essa verba para fazer... É o fomento, né? Seriam os termos de fomentos, isso. Então, isso a gente entende que é um diferencial do conselho, né? Quando a gente vê um profissional falando, mas o conselho não serve para nada. Assim, mas é porque você não conhece o conselho. Você nunca olhou para dentro do conselho. Porque se você usar todas as ferramentas que hoje o conselho fornece para o profissional, a gente tem, por exemplo, a anuidade zero, sabia? Não. Já ouvi Não falar. sabia. A gente lançou um clube de vantagens, onde você baixa um aplicativo, gera, quero comprar, e aí tem várias lojas. Zero por causa dos Porque você benefícios. consegue cashback, né? Você consegue cashback na sua conta. E a gente entende que se você usar de forma correta, você consegue, né, ficar elas por elas. Ali, o valor que você paga da sua unidade, você consegue reverter em cashback usando o aplicativo de vantagens do CREA. Né? Então, e o cashback vem na conta mesmo. Você vai lá, gera o código de barras, passa na farmácia, ou eu vi algum. Tem Nike, enfim, tem umas lojas bem bacanas, Então, assim, tem. Eu fiz, vamos ver se vai no fim do ano, como vai ser o cashback. Você baixou o aplicativo? Baixei. Já conseguiu algum cashback? Não usei ainda, porque faz muito pouco tempo. Então, mas eu já tenho Mútua e já uso Mútua. Já percebeu tanto de coisa que a gente tem e não usa para retorno de dinheiro? O Mútua mesmo é uma coisa que meus amigos não conhecem muito. Eu já usei para financiamento, enfim, do meu primeiro escritório, etc. A Mútua dá um podcast só dela. Já temos, inclusive, um podcast da Mútua. Com o Renato já veio conversar com a gente. O Renato é fera demais. É assim, eu gosto muito de falar da Mútua, porque assim... Gente, a gente tem a nossa caixa de assistência. Nós, engenheiros, temos isso. É nosso. Tá lá o dinheiro pra gente usar. A juros baixíssimos. Né? Então, assim... Pergunta pro pessoal da enfermagem se eles têm isso. Pergunta para o pessoal dos advogados se tem isso. Não tem. Né? Então, assim, é nosso. É nossa associação, é nosso CREA. A gente tem os coworkings acontecendo. Então, hoje o CREA direcionou as associações para a implantação de coworkings. Então, você vai para Barretos, daqui uns dias, você está lá, profissional liberal. Você precisa de um cantinho para colocar seu notebook, um cafezinho, um negócio bacana para fazer uma reunião ali com o seu cliente. Você vai ter um coworking lá em Barretos. Você vai ter um coworking lá em Franca. Você vai ter um coworking em Sertãozinho. Enfim, algumas cidades vão implantar o coworking por intermédio do CREA. Deixa eu te perguntar, aproveitando isso das questões das cidades, todas as cidades têm uma sede do CREA ou... Não. Porque eu fiquei curiosa, né? Geralmente a gente acha que todo mundo já tem uma sede lá para brigar, para brigar por nós. Não temos. A gente tem 35, aqui na nossa região nós temos 35 unidades. 35 unidades. Aí temos as UGIs, que são as maiores. Então, Ribeirão é IGI, Franca é UGI, Barretos UGI. E a gente tem as UOPs, que são unidades menores, né? Com menos quantidade de funcionário. Mas elas têm uma estrutura para receber o profissional. Tá, e outra coisa... Vocês querem fazer uma pergunta? Já vou emendar. Posso? Por favor. Eu acho que muda um pouquinho o assunto, mas sobre fiscalização. Bacana, show. Eu sempre acho que fica no ideário do engenheiro assim, vai chegar a fiscalização, né? O carro preto do CREA e todo mundo vai ficar com medo, né? Eu tive na vida uma fiscalização de obra, que eu trabalhava na construtora, e foi super legal. Foi super tranquilo, eu adorei. Olha que ela orientou o que precisava, que não estava na mão na hora ali, orientou. Depois eu fui no CREA, levar a documentação, que a empresa era de outro estado, a construtora era de outro estado, mas a obra aqui, enfim. Como é que funciona, assim? É isso. Eu acho que é isso. É isso que tem que acontecer. Não é a pessoa chegando com a caneta ali, como se fosse um guarda de trânsito. Não somos orientados a fazer isso, né? Então, a gente tem uma notificação que a gente entrega, né, pro profissional, caso haja alguma irregularidade, e ele tem um prazo para se adequar. E eu acho que a grande sacada da fiscalização é isso, né? Eu tenho contato com o profissional lá dentro do trabalho dele. Então, a oportunidade que eu tenho de levar
conhecimento para aquele profissional, que às vezes ele está emitindo uma RT errada, enfim, sabe? Então, eu acho... se você gostou, é porque porque ela me orientou tudo Não que é? tinha que ser feito. E eu falei, olha, eu não sei mesmo. Você imagina se você chegasse lá e tivesse te autuado. Tu não ia gostar dela, certeza, né? Não, ia ser outra coisa. Não ia nem Essa é uma contar experiência tão boa, né? Não ia ser uma experiência tão Mas legal. ela super orientou, me apresentei esse documento, você tem um prazo para apresentar. E aí eu Que não até tinha na mão, né, mas- puxo o gancho da fiscalização, né? Claro, obviamente, você achou legal porque a fiscalização foi orientativa, Sim. né? E isso o nosso fiscal faz isso, ele é orientado, ele é treinado para fazer isso, tá? Essa fiscalização da via de mão dupla. Uhum. Mas o que eu acho também. E aí tem um outro ponto de vista na fiscalização, é assim, ó. O cara fala, mas o CREA só serve para me fiscalizar. Mas, gente, isso é bom. Eu também Por acho. exemplo, olha só, esses dias a gente fez uma força-tarefa, esses dias, estou falando de um ano atrás. A gente iniciou uma força-tarefa nas empresas de energia fotovoltaica, né? Que começou a pipocar. Um monte. Você acha que todas tinham um profissional? Não. Aí o CREA foi lá, né? A gente foi lá, notificou as empresas. A gente viu o anúncio de vaga para os nossos colegas de trabalho, engenheiros e eletricistas, uma vaga de emprego. Então, assim, é bom. Sim. É bom. Né? Então, a gente tem que entender que a fiscalização do CREA é bom para todo mundo. profissional, para todas as câmaras. A gente fala de civil, mas a gente tem elétrica, química, agronomia, enfim. Quando a gente vai lá numa empresa de defensivo agrícola, de né? adubo. Adubo. Precisa ter o responsável. Esses dias a gente pegou uma empresa de irrigação, sem agrônomo. Então, a gente Pessoal. notifica, a gente dá um prazo para ela contratar. Ora, a gente ajudou um colega nosso a ter uma vaga de emprego, entendeu? E a empresa também, porque ela passa a ter um respaldo técnico por trás. Não, a gente está falando do professor, sem falar na sociedade, Exato, né? sim. Enfim. E como que funciona Ô, assim? Luiz, desculpa, a gente precisa Antes fazer um de breakzinho. continuar, eu vou fazer um breakzinho. Vou dar um recadinho aqui. Temos 2 recados importantes. O primeiro é que o episódio do Painel Cast faz parte da campanha hashtag podcast é delas de 2023, que acontece nesse mês de julho de 2023, que dá voz às mulheres podcasters do Brasil. Visite o site da campanha, o Instagram é @podcastedelas e participe e conheça os outros podcasts participantes. O segundo recado, quem vai dar é a arquiteta urbanista Adriana Biguetti. Pode rodar. Oi, eu sou Adriana Biguetti, diretora de Comunicação e Cultura da EARP. Eu quero te convidar para ler a revista da Painel. Depois que você terminar de ver este episódio da Painel Cast, vai ao site e veja todas as edições da revista Painel. O site da EARP é www.earp.org.br. A Painel é uma revista importante porque ela vai valorizar dentro dos seus conteúdos o conhecimento por parte da sociedade de quem são os profissionais que estão atuando na cidade e estão trazendo uma melhor condição de vida para todos nós. Então, ler a Painel é ler que a vida pode ser melhor. Desculpa, pessoal, ter interrompido, Luiz. Se quiser continuar. Não, legal. Minha dúvida é assim, ainda sobre fiscalização, né? Como que funciona o processo, né? Que desencadeia um processo de fiscalização numa obra? É por uma força-tarefa, né? Que você falou? É por uma amostra? Hoje a gente vai andar em tais locais da cidade, atrás de tais tipo de obra? Ou é só via denúncia? Não, a gente tem as forças-tarefas, fazem 2 anos que a gente está com esse modelo de fiscalização, onde a gente pega o contingente de agente fiscal da unidade e adiciona um contingente de fora. Então, se ao invés de eu trabalhar aqui em Ribeirão, nós temos 4 fiscais. A gente traz mais uma quantidade fiscal, então eu trabalho com 10 fiscais. Entendi. Então, quer dizer, eu aumento o meu efetivo e aí a gente consegue aumentar o número de atividades. Né? Então, aí essas forças-tarefas, elas são organizadas por demanda da Câmara, especializada de engenharia civil, né, que manda as demandas para a gente, e também por uma questão de, até a gente tem a CAF também, né, a Comissão Auxiliar de Fiscalização, todo mundo conhece? Não. É uma estrutura auxiliar de fiscalização, é muito legal, onde a gente tem
na composição, todas as câmaras, civil, elétrica, química, geologia, agrimensura, agronomia, mecânica, são 8. E dentro dessas câmaras, a gente tem um representante, e normalmente esse representante, ele faz parte da rotina da cidade, né? Então, por exemplo, a gente pega um engenheiro civil autônomo que está no mercado de trabalho, traz para dentro da CAF. E ali, a gente faz reuniões mensais onde a gente organiza, né, os direcionamentos. Ó, a gente acha que está pegando nessa área. Então, eles trazem, né, a demanda, né? Eu sempre gosto de falar que eles são os nossos olhos, né? Porque a gente não consegue estar em amostragem, não tem como ver tudo. Não tem como ver tudo, né? Então, ele traz essas demandas. Então, a gente se organiza a gente tem várias entradas, né? E a gente organiza a força-tarefa. E, obviamente, a gente tem a rotina do fiscal no dia a dia, né? Porque, além disso, a gente tem os processos, né? Correndo. Então, às vezes, a empresa entende que ela não precisa de registro no CREA. Né? Eu notifiquei ela gera um processo. Entendi. Então, eu tenho uma denúncia, de repente, eu tenho um profissional que esteja exorbitando, então gera um processo. Então, a gente tem esses processos internos, então a gente se organiza dessa forma. Entendi. Legal, eu falei que não conhecia, mas já participei de uma reunião do CAF na associação. A associação faz. Agora que você comentou, eu lembrei de como funciona. Toda unidade de atendimento tem uma CAF. É interessante, né? E uma coisa que eu fiquei na dúvida também, o CREA é estadual. Então, tem algum... Você falou que tem um órgão superior do CREA, que eu esqueci o CONFEA. O CONFEA. Ele tá tentando colocar todos os CREAs no mesmo... Porque o CREA de São Paulo, pelo que eu acompanho, parece ser muito mais desenvolvido do que os outros. Não sei dizer ao certo, porque eu não tô lidando em outros estados, mas... Teve uma mudança muito grande no CREA de São Paulo. Eu senti essa mudança. Eu estava até esses dias olhando o Instagram e falei, nossa, eu achei lindo como que tá a questão do Instagram, a questão do marketing do CREA, porque parece que tá bem desenvolvido. E eu não observei esse boom também nos outros estados. O CONFEA, ele pede para que esteja todos os estados no mesmo parâmetro ou... Tem diferenças do hoje o CREA aqui, o CREA de Goiás, o CREA de Minas? Até nessa questão do coworking, por exemplo, eu posso mudar de estado e querer fazer parte do coworking. Só tem no estado de São Paulo, só o CREA do estado de São Paulo que está desenvolvendo isso? Assim, eu não sei falar com exatidão o restante do Brasil, mas eu sei que existem os colégios de presidentes, né, os CPs, que acontecem a cada período, onde eles levam as boas práticas e então o presidente do CONFEA, hoje o Joel Krieger, ele acaba direcionando para que todo mundo evolua de forma consistente, obviamente respeitando cada região, né? Limitações financeiras. O de São Paulo tem um vasto número de engenheiros. O de São Paulo é o maior, né? Então, acaba que, obviamente, ele acaba puxando algumas situações. Mas se a gente olhar para dentro do CREA Minas, por exemplo, eles têm uma estrutura bem bacana de sistema, né? Que a gente também pode aprender com eles, né? Então, assim, eu acho que essa questão de levar e trazer boas práticas, isso o Joel faz muito bem, né? Que é o presidente do CONFEA. Então, eu acho que é uma questão de realmente de regionalização para que viabilize, tempo, né? Também. Exato. É muito novo essa campanha. Não tem como a gente comparar um estado de São Paulo com um estado Manaus, enfim. Amazonas, Amazonas, então... Mas tá todo mundo remando. Não tem como, né? Não tem como, gente. Não tem como a gente fugir, a gente falar de engenharia e fugir da inovação, né? Então, antigamente, por exemplo, os nossos processos eram todos físicos. Acabei de lembrar de uma coisa, você falou físico, e é uma coisa que a gente tava com dúvida até em outro podcast, da Itália. Como que a gente faz com um profissional de outro país até? Ou até, por exemplo, eu posso estar em outro país fazendo Sim, para você validar A gente só tem um. A gente só tem um país, né? Que é Portugal. A gente tem um convênio com Portugal, que aí você consegue usar o mesmo registro seu para lá. Olha, mas por exemplo, se eu estiver fazendo um projeto online lá, eu estou em outro país sem ser Portugal. Estou fazendo um projeto para o Brasil, sou brasileira, possuo CREA, mas só que eu fico na dúvida nessa questão
Porque assim, vou ter que ter o CREA do estado da cidade que está sendo o projeto. Porque hoje, com a globalização, os profissionais estão tudo fora, né? Às vezes Eu você está acho- fazendo, tá aqui no estado de A São gente Paulo, tem tá os fazendo vistos, é. para outro estado, outro... Nem questão de país, até outro estado você... Outro estado já dá essa diferença. aí eu né? estou no estado de São Paulo. Eu tenho o CREA do estado de São Paulo, mas o meu projeto... Aí eu batendo na mesa. O meu projeto é para... Paraná, por exemplo. Paraná. Uhum. Aham. Aí eu vou ter que ter o CREA também do Paraná? Não, você pede visto. Você pede um visto no estado do Paraná, você paga um CREA só. Você não precisa pagar 2 estados. Aí Para você um consegue- projeto simples seria um visto. Uhum. Exato. Aí tem quantidade de vistos que você pode pedir até o CREA pedir para Não, você. você pode pedir visto para o Brasil inteiro. Eu quero trabalhar no Brasil inteiro, você pede visto. Ah, não Entendeu? sabia essa Mas questão. paga São Paulo, por favor. Pra gente continuar inovando. Eu tô Eu não brincando. Você sabia, pode, eu você pode realmente- escolher o CREA que você queira fazer o pagamento da sua unidade e você vai ter o visto, né? Então você vai ter acesso, porque os sistemas não são integrados, tá? Então cada CREA trabalha com um sistema. O nosso é o CREANet, certo? Então o profissional entra lá e emite RT. O de Minas é outro sistema, do Paraná é outro sistema. Então você vai pedir visto lá pro Paraná, E vai esse entrar no visto é pago sistema também? dele. Não. Você só paga a taxa de administrativa ali, né? Uhum. Para fazer o visto. E aí Você vai um pagar só visto RT por lá. trabalho ou um visto por... Por estado. Por estado. Não, mas Você pede pra- uma vez e aí pede depois- uma Você pede vez uma e vale- vez, Ah, entendi. É isso aí. E voltando na fiscalização, uma Adorei. parte legal que eu acho que a gente também esqueceu de contar, de conferiu a parte de fiscalizar se eu estou trabalhando certo e a fiscalização da empresa, eu estou contratando certo, porque o engenheiro, tecnicamente, tem a sua recomendação de piso e aí algumas empresas vão para o lado do PJ, porque é mais fácil pagar um PJ a menos do que pagar um engenheiro como engenheiro. Como é que funciona essa Você fiscalização? diz uma PJ, contratar uma PJ. Sim, por exemplo, eu quero contratar a engenheira civil Fabiola para trabalhar para mim. Uhum. Só que eu não quero pagar o piso de engenheiro Tá para bom. ela. Aí eu vou contratar ela como PJ, falo, abre uma firma e eu te pago 5, em vez de pagar Aí, os né? 8 salários e meios que o CREA Ah. sugere como o piso do engenheiro. Tem uma PJ, ela tá registrada no CREA? Tá. Então acabou. Mas nem é a questão de PJ. Às vezes contratam sem título de Analista. engenheiro. Não, aí a gente vai entrar numa Entra numa gama de... grande A discussão. gente tem esse problema sim. A gente tem esse problema sim. Mas se a sua empresa contratou um terceiro que tem uma atividade técnica que é do sistema, Não, E sim, tem mas um mas na verdade eu estou incorporando ela como uma funcionária. Só estou usando, não tem problema. Tá. cadê o contrato? Você tem um contrato, não tem? A gente não tem como, no dia a dia, fiscalizar. A gente vai pedir o contrato, Que a é gente vai RT, né? pedir... que pode ser RT de cargo e função, ou uma RT do serviço que ela vai prestar. A pessoa tem que ter o registro no CREA, a PJ, que você está contratando, tem que ter o registro no CREA. Como PJ. Como PJ, claro. Toda PJ de atividade técnica precisa ter o registro. Cargo e função, não é? Além dela ter o registro também. Então, Dela como- assim, sinceramente, eu acho que ela não vai querer. Não, Bruno, Né? eu Então, passo. dependendo do faturamento, ela vai Ah, pagar. que pena. Ela vai pagar a anuidade da empresa dela, vai pagar a anuidade dela, então, e ela vai. Entendeu? Então. Que acho que vira duas coisas, uma questão técnica e talvez, não sei se o nome é trabalhista, né? Trabalhista aí é fora do CREA. Mas, por exemplo, se você Fora. é uma PJ de atividade técnica do CREA, você precisa de um engenheiro, independente se você vai contratar um terceirizado para uma outra atividade técnica. Então, por exemplo, eu sou do ramo de, vou dar um exemplo de irrigação, né, que a gente usou antes. Preciso de um responsável técnico. Não pode ser PJ. É um responsável técnico que você precisa contratar. Certo? Ah, mas aí não tem um sistema de irrigação que eu vou precisar de uma outra atividade, que não é engenheiro que está no meu quadro. Quero contratar um terceiro, um PJ? Não tem Pode. problema nenhum. Entendi. Desde que haja essa figura do responsável. Não, ele tem que ter. Uhum. Se a atividade técnica dele é da área, da área do CREA, da fiscalização do CREA, ele tem que ter um engenheiro, senão ele vai ser multado. Uhum. Entendeu? Empresas pequenas de jardinagem, uma coisa do gênero, todas são obrigadas a ter um engenheiro agrônomo? E existe uma... Paisagismo. Precisa. E não pode ser um terceiro prestando uma consultoria, tem que ser... Eu acho que é por isso que muita gente que teve aquela briga, né? Que entraram na justiça querendo que não tivesse mais o título profissional
o CREA agiu bem, né, por cima desse Foi ocorrido, um né? deputado, tentou, né, colocar um projeto de lei, foi barrado, enfim, foi uma... Acho que só, de repente, para gerar um tumulto ali, mas logo caiu. Não existe. O CREA, ele existe para quê? Para a sociedade civil. Então, ele precisa existir. Não tem como, simplesmente, de uma hora para outra, a gente tirar o serviço de engenheiro, né? Senão vira... Todas as outras profissões vão querer tirar, né? Tirar o título do médico, do, sei lá, do quê. Então, Informar pelo YouTube, gente. não é? Uhum. Luiz, mais uma pergunta? Bom, eu acho que eu ficava mais curioso nessa parte da fiscalização, assim. Sempre quis entender e nunca tive oportunidade. Você já é super entendedor da fiscalização. E quais os avanços tecnológicos hoje que o CREA apresenta? A gente eu já falei alguns, né? Uhum. Então, a gente tem ali o processo físico virando digital. Isso ajuda muito, Sim. acelera muito os nossos processos, né? A gente tem... A gente tem a carteira nossa que está em aplicativo. A gente tem o site do CREA que está extremamente mais robusto. Então, todas as nossas demandas e todos os protocolos gerados por profissionais vêm pelo site, né? Antes vinha por e-mail, enfim, a gente centralizou tudo num sistema. Reorganizou as atividades também da RT, né? Foi. Deu uma... Esse é um Não sei se dá pra chamar uma Apanhei limpa, essa né? semana para achar uma RT. Então, foi o CONFIA, que é o nosso sistema federal. Ele entendeu por bem a gente padronizar todos os estados a mesma nomenclatura. Ai, que maravilha. Tá. Então, foi Mas eu por conta apanhei. disso. Eu acho que talvez ninguém, né, nem todo mundo saiba a causa, né, da mudança. Porque para uns é difícil. Toda mudança, né, gera uma turbulência ali. Porque você não acha pela palavra-chave que você estava acostumado, né? Então, mas assim... Então, foi o CONFIA que emitiu, né, essa padronização para que todos os CREAs tenham a mesma atividade técnica de todas as RTs. Quem sabe para um próximo passo, né? O CREANet também acho que deu uma mudadinha, né? Agora é limite, você paga no Pix, a RT chega mais rápido. Então, assim, exato, tem o Pix. A gente tem a ABNT, por exemplo, não sei se vocês usam as normas. Uhum. As normas estão dentro do CREANet, de graça. O CREA paga para todo mundo Isso é poder legal. utilizar. Eu peguei um monte. Aí, ó, viu? Então tem profissional que tem que pagar para ter essas normas. E o CREA dá para o profissional, dentro do CREANet, que é a ferramenta que ele usa, né, para emitir as RTs, ele dá ali as normas para você fazer a pesquisa. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no nosso final. Tati, tem mais alguma consideração? Eu acho que era isso mesmo, agradecer novamente. Eu gostaria de chamar as pessoas que estão ouvindo, né, esse podcast para entrar no site do CREA, fazer uma navegação ali curiosa, né? Navegar curiosamente dentro das nossas atividades ali, que eu tenho certeza que vão encontrar bastante informação e conteúdo para que ele possa utilizar nas atividades do dia a dia, né? E para que a sociedade civil que esteja... Não é só engenheiro que está nos ouvindo, certo? Espero que não. Que ela cobre, né? No momento da contratação de um serviço aí de engenharia, cobre um engenheiro, né? Enfim, para se resguardar. Perfeito. Contrate engenheiro, né? Contrate engenheiros responsáveis. Exatamente. Pessoal, eu acho que é o que eu falo muito na associação também. Não tem como a gente te ajudar se você não vier trazer a sua dor. E primeiro, a saber o que a gente está fazendo. Às vezes você tem a dor e a gente já tem a solução, mas você não procurou, então fica meio chato falar que a gente não está fazendo. Então, acho que o mesmo com o CREA, procure, se informa, talvez o que você precisa já esteja disponível, e se não, por favor, mande uma mensagem, mande uma sugestão, e eu acho que o CREA está aberto a estudar. Perfeito? Com certeza. Então, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e no YouTube, e só ouvir em todos os outros tocadores, como o Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @EARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho e seguir, e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. O episódio sempre tem temas de interesse dos profissionais na área de engenharia, arquitetura e agronomia. Geociências também. Siga a gente nas redes sociais, @EARP e no @Painelcast, e compartilhe o episódio. E o último recado da Fabiola. Este episódio do Painelcast, ele faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2023, que acontece nesse mês de julho de 2023.
que dá voz a mulheres podcasters no Brasil. Visite a campanha do Instagram, visite a campanha e o Instagram, @podcastedelas, e participe, conheça os outros podcasts dos outros participantes. Até mais, pessoal! Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente.